Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao comportamento, a disciplina do comportamento do consumidor, que eu estou substituindo, como a gente já viu, o professor Demétrios, e hoje nós vamos falar sobre os papéis desempenhados na compra. É importante, porque todas as decisões tomadas pelo consumidor em relação à compra, pode ser um procedimento que se dá de forma diferente de acordo com cada necessidade. Às vezes você tem, por exemplo, uma compra muito decisiva, uma compra, por exemplo, como um automóvel, um computador, ou você tem uma compra simplesmente de um, sei lá, de um ketchup, que é uma coisa bem simples. E aí você vai assumir papéis diferentes em cada compra dessa que você faz, em função da necessidade, em função da importância de cada uma para você, para a pessoa, para o consumidor. Outro aspecto muito importante é o que representa para o comprador essa compra. O que é que representa? Como eu já disse, na questão de um carro, vai representar muito, que é um objeto assim, mais caro, que exige mais tempo para pensar, para ver, ou, como eu disse, um imóvel, a pessoa já vai pesquisar mais, e assim por diante. E por isso existem 3 tipos de tomadas de decisão, segundo Las Casas, 2018. Ele nos diz que pode ser a compra rotineira, limitada ou extensiva. O que é que significa cada uma dessas compras? A rotineira são aquelas compras que os clientes realizam regularmente. Digamos, ele vai todo dia na padaria comprar pão, ou comprar um leite, ou comprar um queijo, São os produtos de conveniência, sem muita escolha, Ou ele passa no posto, é o caso da gasolina, como eu disse, do leite, do pão e outros, da gasolina, passa no posto para pôr gasolina. Então, a decisão desse consumidor não vai levar muito tempo, Às vezes ele gosta do posto X, porque já confia naquele combustível, um combustível de qualidade, aquele posto não engana, ou que tem um bom atendimento, sempre que eles chegam, os fretistas estão dispostos a atendê-los de forma cordial. Então ele escolhe aquele determinado local para fazer aquele abastecimento do carro, tá certo? Então os profissionais de marketing devem estar atentos para os benefícios procurados pelos clientes nos produtos oferecidos, para ajustar a sua oferta de forma adequada. Ele deve estar atento a isso. Que benefícios o consumidor procura naqueles produtos que são oferecidos ao mercado, Ou seja, para ajustar sua oferta à necessidade do consumidor, aquilo que ele espera, aquilo que ele vem buscar, aquilo que ele vem comprar, tá certo? Ele está preocupado com essa necessidade desse consumidor e com essa satisfação, que a gente já viu isso quando eu dei marketing 1 a vocês, Então, a preocupação do marketing é com a satisfação dessas necessidades e desejos desse consumidor. Quem são suas necessidades? Quem são os seus desejos? Quais são os seus reais desejos? Quais são as suas reais necessidades? De modo que ele as satisfaça e aí gere essa satisfação do consumidor e um lucro proveniente dessa satisfação. A gente já viu isso em marketing. E aí a gente tem a primeiro tipo de tomada de decisão de compra, que é a que a gente viu, nós vimos, aliás, é a rotineira. Depois temos a seguinte, que é a decisão limitada. Então, produtos de escolha ou mesmo compra comparada.
compram ofertas e marcas, preços, decide sem grandes esforços também. Essa compra é uma decisão sem muitos esforços, sem grandes esforços, tá certo? E aí eles perguntam para os vendedores, amigos e fontes publicitárias e outras coisas. Quando eles vão comprar os produtos, não é? Eles vão apenas consultar. Não é mais a rotineira, que ele vai lá, não é? A rotineira, todo dia no posto X, como eu disse, ou na padaria X, ou na padaria Y, não é? Comprar o pão. Então, não é mais essa compra rotineira, já avança mais um pouquinho. É uma tomada de decisão limitada. E então eles, quando estão na loja, vão perguntar para os vendedores se é melhor aquela marca. Os vendedores vão dar suas opiniões, vão influenciar, não é? Ou então amigos que já compram aquela marca, digamos, de calçados, ou então aquelas roupas da loja X, ou artigos esportivos da loja Y, tá certo? Então eles perguntam aos amigos, ou observam as fontes publicitárias e outras, né? Na publicidade, na televisão, sei lá, num determinado anúncio, né? Não só na televisão, mas num outdoor, ou digamos assim, numa revista, não é aquele anúncio daquele produto. Às vezes é um sapato da marca X, não é? Que ele detém, será que aquela marca é a melhor? Ou vai comprar um tênis, né? Ou da Nike, ou de outro, não é? Fabricante, e aí ele vai procurar ver qual é o melhor para correr, né? Digamos que ele esteja fazendo Cooper, né? E aí quer um sapato adequado, mais resistente, que dê mais respaldo, né? Aos pés, tá certo? E aí ele vai perguntar, já vai consultar, já vai ser um pouquinho diferente essa tomada de decisão limitada, não é? Então deve-se desenvolver a imagem de marca e boas experiências de compra junto a esse consumidor. Então o que a empresa vai fazer? Ela vai desenvolver essa imagem de marca, não é? E vai sempre proporcionar, não é, a esse consumidor, no ato de compra, boas experiências, ou seja, o produto vai estar à disposição em determinadas lojas e essas lojas vão atendê-los de forma adequada, não é? Em que ele vai guardar as boas experiências dessas compras, ou esse produto vai satisfazê-lo plenamente em relação àquilo que ele comprou, não é? Se for um tênis, vai satisfazê-lo na questão do tênis para a corrida, por exemplo, tênis para fazer, não é, caminhadas, por exemplo, tá certo? Então, tudo isso é importante nesse momento, não é? O profissional de marketing se preocupar com em divulgar essa imagem de marca, não é? Como vai se dar essa imagem de marca? Como é que essa imagem vai ser fortificada junto ao mercado? Né? Ou seja, a partir de distribuir esses produtos em pontos, né, e lojas adequadas que tratem bem esse cliente, não é? Vocês tiram pelas questões de determinadas marcas de sapatos, né? Determinadas lojas que distribuem, ou tem lojas específicas, né, que distribuem, não é? Por exemplo, a Arezzo, não é? Ela trabalha ali uma imagem de marca. E o tratamento, que é uma franquia, aquilo ali, né, em cada loja daquela, vai ter uma experiência de bom tratamento, de ser bem, digamos assim, os vendedores vão estar à disposição no que tange a oferecer aqueles produtos, os diversos modelos, né? Ou então, né, digamos, tênis que eles vão comprar, aí eles vão encontrar já lojas específicas que vão distribuir aqueles tênis, né? E essas lojas vão estar dentro de um padrão específico de atendimento, tá certo? Então, tudo isso tem um papel importante
nessa questão da compra. E a terceira seria a tomada, né, de decisão extensiva, tá? A tomada de decisão extensiva, que são os produtos caros, de especialidade, poucos conhecidos, porém com importância para os consumidores. Há um envolvimento significativo de tempo e esforço. Então, o consumidor não vai chegar mais como ele chega numa compra rotineira, é isso que eu quero dizer para vocês, e comprar aquele produto. Não vai ser dessa forma mais, né, como uma compra rotineira. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai começar a especular. Digamos, ele vai comprar uma nova geladeira, ele vai comprar um novo fogão, ou ele vai comprar um novo computador, um computador diferenciado, ou ele vai comprar um carro, ou um carro novo, vai mudar de marca, não é? E aí ele vai ter um envolvimento significativo de tempo e esforço. Ele vai fazer um levantamento, ele vai às lojas, ele vai verificar, não é? E quando entra a questão da compra, né? Dos processos de compra, das fases da compra, né? No caso de um produto já mais importante, assim, um produto que tem um valor aquisitivo maior, não é? Ele já vai ter todo aquele processo de compra que nós vamos dar posteriormente. Eu vou falar um pouquinho para vocês também desse processo de compra, que eu até já toquei também em marketing, quando eu dei um pouquinho de comportamento do consumidor, né, na disciplina de marketing. E aí falei um pouquinho também desse processo de compra. E aí ele vai ter todo um processo de compra para adquirir esse produto, não é? E aí são os produtos como casas, né, automóveis, computadores e outros, tá certo? Esses produtos, não é, são mais caros e requer que o consumidor tenha um envolvimento mais significativo, levando, não é, a um tempo maior e a um esforço maior por parte desse consumidor. Então, dessa forma, o profissionalismo é a tática indicada para a tomada de decisão com segurança. Ou seja, os vendedores profissionais devem transmitir segurança a esse consumidor de forma, não é, que permite uma decisão mais adequada por parte dele, do consumidor. Ele vai dar informações. Não, se fosse, o senhor quer um carro, digamos, para viagem, para viajar, para estar sempre, digamos, nas BRs, então você vai ter um carro com um desempenho melhor na estrada, ou o senhor quer um carro para desenvolver seu trabalho na cidade, né, para utilizá-lo na cidade. Então eu posso não ter um tanto desempenho de estrada, não é necessário tanto. Ou então eu prefiro os dois, porque eu vivo as duas coisas. E aí eu preciso, é melhor comprar um que tenha também uma desenvoltura maior na estrada, não é? Aí eu vou comprar 1.0, 2.0 e assim vai por diante, né? A gente vê aí. E aí 1.6, né? Que é mais do que 1.0. E aí ele vai orientando, vai fazendo com que o consumidor possa tomar uma decisão adequada, com segurança. E isso vai fazer com que o consumidor volte de outra vez a comprar naquele mesmo lugar, não é? Onde ele teve digamos assim, uma assistência adequada, onde as dúvidas por parte da loja foram tiradas pelo profissional, né, que atendeu, o vendedor ali que atendeu, que teve um certo profissionalismo e fez com que esse consumidor, não é, entendesse melhor do que era, não é, do que tirasse as dúvidas, vamos dizer assim, e desse a ele uma segurança maior. Aí essa é uma tomada de decisão extensiva, porque não é mais uma coisa como uma compra rotineira,
nem é a intermediária, que é a decisão limitada, né? Como roupas, sapatos, artigos esportivos, são importantes para o consumidor, mas não são tão importantes para um consumidor como a compra de um imóvel, como a compra de um carro, como a compra de um computador, enfim, não é? Produtos que são mais caros, né? Que tem que tornam-se mais necessários, né, necessidade de tomar uma decisão com mais firmeza, né, com mais segurança, vamos dizer assim. O consumidor vai precisar tomar uma decisão com mais segurança. Né? E aí, se você tem, nessa ocasião, né, vendedores profissionais, né, que transmitem essa segurança e faz com que o consumidor tome uma decisão acertada, não é? Isso interfere, não é? No ato de compra, tá certo? E então, não é? Vamos, antes de nós chegarmos no que eu queria falar, que os papéis desempenhados na compra, tá certo? Eu quis dar um aspecto introdutório, né, no que tange essa tomada de decisões, né, essa tomada de decisões em relação ao consumidor, porque é importante a gente conhecer que uma compra não se dá, não é, aleatoriamente, né, é preciso, às vezes, a gente observar e saber que em cada momento desse eu preciso digamos assim, de um procedimento, não é? De forma que eu possa satisfazer aquele consumidor e ele voltar a comprar naquele estabelecimento, não é? Naquele lugar, tá certo? Então é importante eu saber disso para que eu possa, digamos assim, atrair melhor aquele cliente, não é? E aí, por isso que o autor aqui, né, o Las Casas, ele defende esses dois tipos de tomadas de decisões. A rotineira, a decisão limitada e a decisão extensiva, tá certo? São 3 tipos de decisões na tomada de decisão. E, não é, para darmos andamento ao assunto que a gente estava falando, né, os papéis desempenhados na compra. Então, que papéis, não é, são desempenhados na compra? Que também é importante saber isso aí. Não é? Para quê? Porque os clientes normalmente podem desempenhar papel menor ou maior em relação ao processo de compra. E aí eu tenho, como profissional de marketing, de tomar, não é, a decisão correta em relação aos efeitos, não é, que eu vou, ou seja, como eu vou tratar esse consumidor, não é, aonde é que eu tenho que, digamos assim, incentivar para que ele tenha um papel importante nessa questão, não é, ou nós consigamos fazer com que esse consumidor, não é, passe a comprar, não é, de forma não só adequada, né, mas que ele se sinta satisfeito e que eu possa estimulá-lo, é essa palavra que eu quero usar, estimulá-lo e fazer com que ele volte, não é, mais uma vez, não é, a comprar, tá certo? A comprar. Eu tenho que saber quem é que eu estou, não é? O que é que eu estou estimulando, não é? Como é que eu devo estimular esse consumidor, que papel cada um desses, não é, estão se utilizando, tá certo? Então eu tenho, primeiro, o iniciador, não é? Iniciador. Digamos que um determinado jovem, não é, esteja assistindo a TV
e que nessa TV passe um anúncio sobre um determinado tênis Nike, né? E que ele esteja vendo aquele anúncio naquele momento, e em contrapartida ele precise de comprar esse tênis. E então o que é que ele vai fazer? Como ele não é o provedor, não é aquele que compra realmente, ele vai, não é, digamos assim, digamos que seja o pai, que seja aquele que vai fazer com que, não é, que vá exercer esse papel de comprador, aquele que realmente paga. Não, ele não usa, mas ele paga, é ele que paga o produto, tá certo? E então ele vai falar com o pai. Aí o pai, não é, vai consultar, digamos, a mãe para perguntar mesmo se é necessário comprar aquele tênis. Sua mãe decide aí com você, e se ela decidir a favor, eu dou o dinheiro, né, para a compra daquele produto. E aí, né, a mãe concorda, né, em que deve ser comprado o tênis. E aí o pai dá o dinheiro ao menino, ao jovem, ele vai adquirir o produto, por exemplo, né? E aí a gente tem o primeiro ponto aí, que é o iniciador. Quem foi o iniciador aí? O iniciador, não é, nem sempre é uma pessoa, não é? Nesse caso aí foi o comercial, a publicidade, que deu vazão a não é, a criar esse desejo de comprar, não é? E o influenciador, quem foi aí o influenciador na realidade? O influenciador, não é, foi a mãe, não é, que aceitou e disse, vamos comprar, ele está precisando realmente desse tênis. E aí ela foi influenciadora e ela foi também decisora, não é, que ela decidiu. Ela tanto influenciou que realmente necessário e decidiu que ele deveria comprar esse tênis, não é? Aí quem comprou na realidade, quem foi o comprador? O comprador não foi a mãe. O comprador desse caso foi o pai, não é? O comprador foi o pai que, não é, comprou, que pagou pelo tênis, não é, para o menino, tá certo? Para o jovem. Então ele foi o comprador. E o usuário foi quem? O jovem, tá certo? Todos estão voltados para todo esse processo de compra, que nós vamos ver esse processo de compra na próxima aula, né? Onde surge a necessidade, tá certo? Em seguida surge, não é, as informações, tá certo? As informações, depois a avaliação, depois a decisão e depois o pós-compra, tá certo? Então, surge todo esse processo aí que nós não vamos ver o processo de compra agora, né? As fases do processo de compra. Nós vamos ver apenas esses papéis hoje de compra, tá certo? Aí os papéis desempenhados na compra, né? E aí nós temos o iniciador, como a gente já viu, então é quem dá o início ao processo de compra. Pode não ser uma pessoa, pode não ser, não é? Aliás, pode ser uma publicidade, como foi no caso aí que eu expliquei para vocês. Né? O jovem estava assistindo a televisão e viu um anúncio de um tênis e ali surgiu a necessidade dele comprar, não é, aquele tênis, porque realmente ele estava necessitando, não é, da compra desse tênis. Então, qualquer estímulo externo ou interno, isso pode ser o iniciador, tá certo? O iniciador desse processo, que tem que ver com, não é, com as fases da compra, que nós vamos ver, que é justamente, não é, a surgimento da necessidade, né, que nós vamos ver, surge a necessidade.
Então, ele estava com necessidade de um tênis para fazer um determinado trabalho, tá certo? De correr, não é? Ou caminhadas, ou fazer um esporte, não é? Isso foi o iniciador. Qualquer estímulo externo ou interno, não é? Foi externo porque, não é? Era interno também porque tinha uma necessidade, mas foi externo que surgiu com a propaganda, a publicidade, tá certo? Esse foi o iniciador, não foi uma pessoa, mas uma pessoa também pode ser o iniciador. O influenciador, quem poderá influenciar a decisão de compra, né? Pode ser qualquer fonte que goste de credibilidade, que tenha influência na decisão de compra. Sei lá, uma pessoa que já comprou aquele produto, não é? Aí disse, não, compra a marca tal, não é? Compra o produto tal, isso vai resolver teu problema se você adquirir tal coisa, não é? Não compre um computador, não, compre um tablet, porque ele vai resolver teu problema diante dessa situação aí. Não precisa você ter um computador, basta para isso você ter um tablet, por exemplo. Aí é uma pessoa que entende, e aí ele é um influenciador naquele momento. No caso daí foi a mãe, não é? Do exemplo que eu dei foi a mãe. A mãe foi influenciadora, porque a propaganda iniciou, mas o influenciador foi a mãe. Foi a mãe que decidiu, não é, que realmente deveria comprar perante o pai, que foi o comprador, né? O pai foi o comprador, foi o que pagou pelo tênis. O decisor, não é? Quem decide realmente sobre determinada compra, não é? Mesmo que não seja o comprador. Muitas vezes o decisor e o comprador são os mesmos no processo, tá certo? Às vezes tanto o decisor como o comprador, ou às vezes você pode ter todos, não é? Se você, por exemplo, você mesma, não é? Pensou, você mesmo pesquisou, você mesmo decidiu, você mesmo pagou pelo produto e você mesmo vai usar, não é? Agora existe momentos, por exemplo, assim, um executivo, não é? Um executivo, sei lá, que gerencia uma área muito importante numa empresa, e aí ele tem que estar viajando, porque existem outras empresas filiadas que ele vai, né? Ele está na sede, ou está numa empresa filiada que precisa ir numa reunião. Então, quem faz isso? Quem é o decisor? Não é? Quem paga? O comprador, na realidade, é a empresa que ele trabalha para. Não é? O usuário vai ser o executivo, digamos, de uma passagem aérea, eu quero dizer. Não é? É o executivo que vai usar a passagem aérea para se locomover e chegar num tempo hábil para determinada reunião, num determinado outro estado, não é? Ele precisa ir, chegar naquele horário. Então, ele é o usuário. O comprador é a empresa que vai pagar pela passagem dele. O decisor, não é? O decisor, não é? O iniciador, o influenciador. O iniciador pode ser até a agência de viagem, não é? O iniciador, né? Ou a necessidade que é interna, a necessidade de ter que ir para aquela reunião naquele local, né? O influenciador é a secretária e o decisor também é a secretária, não é? Ou pode ser o influenciador aí, a própria agência de turismo, que ela pediu os serviços, não é? Não, vá pela empresa tal, ele é o influenciador da compra daquela passagem aérea. O decisor vai ser a secretária, que ela vai decidir, olha, eu quero, não, vamos nessa, não é? Nessa companhia, porque ela é mais pontual e ele precisa ter pontualidade na hora de chegada lá, né? Ser pontual. Então ela vai ser o comprador, a empresa que vai pagar pela passagem dele, a empresa que ele é gerente, não é? E o usuário é ele, não é? Gerente de uma determinada área que está viajando para outra empresa, né? Para outra filial, digamos. Então, ele é o usuário. Então, eu preciso saber que, na realidade, eu tenho que direcionar meus estímulos para que eu possa atrair esse consumidor, tá certo? Eu, às vezes, tenho que saber quem é o iniciador, quem é o influenciador, quem é o decisor,
quem é o comprador, quem vai pagar e quem é que na realidade vai usar, tá certo? Então, um jovem desse, quem é o usuário do tênis é ele. Então, ele também vai ter que utilizar e vai depois recomendar ou não aquele tênis, não é? Porque ele foi o usuário. A mesma coisa vai acontecer com o executivo. Ah, não, eu vou sempre viajar, fulana, sempre por essa empresa, porque ela sempre não atrasa. Eu chego sempre nos locais, nos horários desejados. Né? Ela é pontual, ela é agradável, ela trata bem o usuário, tá certo? Então ele vai também ter um papel depois, não é, de decidir no que tange. A outra coisa que eu vejo também muito interessante é salão de beleza, onde você faz as unhas, né? Então, tem todos aqueles esmaltes, todas as cores, né? Todas as marcas. E, inclusive, já teve até um estudo de caso que eu trabalhei, não sei se foi com vocês, que mostrava a questão da Monange, né? E da outra, que concorre com a Monange diretamente. E que eles fizeram justamente um trabalho não em cima do usuário, mas em cima, não é, das manicures, não é, que elas indicavam o esmalte, que ela tem um papel de decisor, tá certo? De decisor. O comprador, às vezes, é o salão que elas trabalham, né? As manicures trabalham, ou trabalham por conta própria. Então, ela pode ser a compradora também, ela pode ser a decisora também da compra daquele esmalte, tá certo? Mas os usuários são as pessoas que elas vão atender, não é? E às vezes você tem que direcionar o estímulo, por exemplo, a comunicação, para a pessoa certa, tá certo? Para você alcançar aquilo que você deseja em termos, não é, de vendas. E concluindo, não é? Concluindo aí, podemos dizer que as compras realizadas para certos produtos podem não ter procedimentos iguais a esses apresentados. Né? Nem sempre os procedimentos acontecem dessa forma que a gente apresentou. É como eu disse, digamos assim, vai variar, às vezes, de acordo ou com a importância da compra, se é uma compra, se é um produto mais caro, se é um produto mais barato, não é? Em que eu vou estimular, não é? Onde é que eu vou colocar meu estímulo, não é? Sobre em determinados momentos para que a venda aconteça, tá certo? As compras complexas geralmente passam essa sequência de papéis, tá certo? As compras complexas, que são justamente que a gente vai estudar o processo, as fases de compra, não é? E aí tem papéis importantes que vão ser realizados em função, não é, da importância também do produto para o consumidor. Às vezes é possível que todos os papéis sejam desempenhados apenas por uma pessoa, como eu disse, né? No caso aqui, eu posso ser o iniciador, né? Eu posso ser o influenciador, eu mesmo. Eu posso decidir, não é? Ser o decisor. Eu posso ser o comprador, que vou pagar pelo produto, e eu mesma ser o usuário, né? E eu mesma sou a usuária, tá certo? Às vezes é possível que todos os papéis sejam desempenhados apenas por uma pessoa, como eu falei. Se faz necessário que sejam identificados os papéis na compra, porque assim é possível direcionar táticas de marketing de forma objetiva, saber quem é que a gente vai influenciar, quem é que a gente vai alcançar, não é? Quais são as pessoas que eu tenho a alcançar, tá certo? Quem é que eu devo alcançar para que eu possa realizar as vendas, tá certo? Então, veja bem, quem pagou aí, no exemplo que eu dei, foi o pai, né? Mas o menino também teve um papel importante, não é? Porque ele foi o usuário e ele foi que ouviu o anúncio na televisão
e que decidiu, não é, pela compra daquele tênis, daquela marca específica. A marca aí, quem decidiu foi ele, né? Quem decidiu a marca foi ele. Ele achou interessante e viu, não é, os modelos. Depois ele foi ao local e viu os modelos que tinham e que se adaptavam melhor ao que ele estava querendo, né? Ele teve esse papel. Mas quem pagou foi o pai, né, pelo aquele produto. É como as crianças, né? Elas não pagam pelo produto, mas elas têm poder de decisão, não é? Sobre aquela marca daquele biscoito específico que ela gosta mais, não é? A mãe compra em função do gosto daquela criança. Então são esses elementos que você tem que observar, não é? No caso, por exemplo, de ração para animais, não é? Tem rações que o animal se adapta mais, e aí o dono do animal vai ver em função da necessidade do animal, o que foi que ele, não é, gostou. Porque tem coisas que o animal gosta mais, gosto da ração que ele gosta mais, outras ele gosta menos. E aí a gente vai decidir, o comprador, não é, o dono do animal. Mas, não é, o animal também tem um papel naquilo que ele mostra que gosta mais ou gosta menos. E aí a gente vai comprar em função dessa realidade. Então, a gente tem que, por exemplo, no caso aí, saber que, sei lá, ser mais salgadinha, a ração ou menos, ou com gosto mais X ou Y, eles vão pesquisar de acordo com se é gato, se é cachorro, né, que eles vão direcionar aquela ração. Então eles vão estudar sobre esse comportamento desses animais, o que é que toca mais no paladar deles, e aí eles vão fazer o produto de acordo com aquelas necessidades daquele animal, não é? E aí essas pesquisas têm que ser direcionadas de forma a ser agradável a quem vai utilizar o produto, tá certo? Mas, às vezes, eu tenho que saber quem, às vezes, decide a compra. E, então, se eu souber quem, na realidade, decide a compra, eu vou ter um estímulo mais direcionado à pessoa certa. Eu vou ser mais objetiva em termos das minhas táticas de marketing que eu vou utilizar para fazer com que o consumidor compre o produto, não é? Por isso que é importante, gente, a gente estudar o comportamento de compra do consumidor, porque são todos esses elementos que têm poder, não é, no ato de compra, da gente saber, para a gente poder realizar melhor e utilizar técnicas mais eficazes, não é, fazendo com que a compra aconteça, não é, porque a empresa está querendo o quê? Vender seus produtos, não é? O lucro dela é proveniente dessas vendas, não é? Mas dentro de uma visão de marketing, a gente viu uma filosofia de marketing, o lucro não é simplesmente das vendas em si, mas as vendas vão acontecer, claro. O lucro é proveniente daquilo que eu vendo, mas vendo por quê? Porque aquele meu produto traz satisfação ao cliente, não é? Traz satisfação. Então, passa por aí, por essa satisfação. E para eu obter essa satisfação e obter sucesso nessas vendas, eu preciso conhecer os meus compradores. Eu preciso saber como esses consumidores, não é, se manifestam, não é? Como é, o que é que eu tenho que digamos assim, trabalhar para que essas compras aconteçam, tá certo? Aconteçam. É importante, não é, eu conhecer dessa realidade, para que eu possa melhor atender a essas expectativas do meu cliente, tá certo? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Eu deixei um texto para vocês lerem, né? E levantar alguns pontos que vocês acharam importantes sobre a questão da compra nos supermercados, tá certo? É um texto pequeno, de uma folhinha só, não é grande. Aí vocês vão ler e vão levantar os principais pontos desses textos que vocês acharem importantes. Não é fazer muita coisa não, tá certo? Só para vocês complementarem o estudo de hoje, tá certo? Muito obrigada, não é?
e até a próxima aula, que a gente vai falar sobre o